Foucault, A Ordem do Discurso. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Aula dada no Colégio de France, elaborada por Foucault. Uma crítica ao discurso como ideologia, a linguagem como reflexão controlada, instrumento de poder e repressão. A fala é organizada, selecionada, objetivando o controle ideológico. Tem como função dar legitimidade ao domínio econômico. O neoliberalismo político. Foucault mostra epistemologicamente como funcionam as diversas instituições com a finalidade de controlar o discurso. Existem tabus para o desenvolvimento crítico de qualquer análise. As coisas, às vezes, não podem ser ditas. Dependendo do lugar epistemológico, a fala sempre manipulada por interesses particulares. Com efeito, o pensamento, como representação da linguagem, objetiva o desenvolvimento das ideologias, com a finalidade de sustentar domínios econômicos, justificando práticas do poder. O discurso, com a aparência da verdade, entretanto, sintetiza-se com a finalidade política, negando os interesses coletivos, levando a uma compreensão errônea das coisas, como se fossem verdadeiras, em nome da ciência. Reflete a ligação entre o desejo e o poder, o sacrifício do desejo em prevalecência do poder, a oposição entre a razão e a loucura, a questão da exclusão a partir da ideologização do louco. Desse modo, o discurso verdadeiro, ninguém tem interesse em escutá-lo. Portanto, sem validade epistemológica. Para Foucault, o discurso sofre determinações das regras sociais, controles das instituições, sendo que as referidas produzem as deformações, garantindo que é verdadeiro ou falso em função dos interesses políticos. Diante de sua epistemologização, Foucault propõe como critério da verdade a reflexão que liberta o desejo do domínio, o discurso, um sofisma do engano. Por outro lado, a defesa do poder. Não é possível reconhecer a verdade sem liberar a vontade, a efetivação do desejo dissimulado.
análise interna da linguagem, o que é dito sem estar no texto, a manipulação dos significados, colocando reflexões que não estão formuladas na realização dos fundamentos, sendo que as instituições exercem o controle da linguagem, a limitação do discurso pela imposição das regras. A reflexão precisa de estar sustentada no objetivo. Entretanto, a prática é uma manipulação da interpretação dos interesses. Com efeito, perfaz a análise literária aplicada aos textos supostamente científicos. Entretanto, necessário a determinação da validade. A reflexão ainda revela as condições para que a fala seja validada. A aceitação do discurso, a formulação do ritual e a qualificação dos sujeitos articulados, comportamento e eficácia, o efeito a quem é dirigido. Qual a substancialidade para o discurso não ser apenas uma ideologia, quanto mais procurar quebrar as regras do domínio. Por outro lado, a superação dos interesses econômicos individualizados. Na doutrina, a respeito da mesma, está o controle, a definição do que é verdade ou mentira, como o discurso é interpretado. Reprodução de ideologias, o critério da verdade, a natureza da manipulação, a eficiência em fazer maior o número de pessoas que acreditam conforme as regras convalidadas. Entretanto, as pessoas pensam de acordo com seus interesses, motivo pelo qual o discurso não poder ser racional. Por último, a filosofia e o modus operandi para manter ou superar as falas na perspectiva dos novos saberes construídos. Então, se ou não na direção de superar ou conservar as formas de poder, os poderes de dominação. Por fim, Foucault apresenta-se como marxista, com tendências hegelianas no uso da dialética, entretanto materialista, no entanto não idealista. Procura compreender as lacunas da linguagem, os aspectos de como sair dos controles ideológicos, sobretudo da legitimidade do discurso como prática de dominação, objetivando a destruição da repressão. Na superação do neoliberalismo, sistema político e econômico. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.